Você que foi muito abençoado pelos louvores, dê mais um glória a Deus, dê mais uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus, como é bom louvar, como é bom adorar ao nosso Deus, amém? Meus amados, nessa noite, queremos dar continuidade à série de mensagens iniciadas há 2 quartas-feiras, sobre os altares, 8 altares. E hoje nós falaremos do terceiro altar, o altar de Isaque. Mas antes de iniciarmos a pregação da palavra, eu quero reconhecer alguém que nos visita pela primeira vez, hoje, segunda vez. Levante sua mão, quero reconhecer. Temos uma visitante, mais alguém? Então que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas para Jesus. Amém? Seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa. Aqui é a casa de Deus, aqui é a nossa casa. Fique à vontade. Meus amados, antes também de prosseguirmos, você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Dê um cumprimento, dê um abraço, sai do seu lugar, fala, sacode, diz assim, acorda. Dá parabéns para ela, porque, meu amado, se você está no culto aqui hoje, você superou uma grande adversidade, porque a rua hoje está tomada de flamenguistas, isso é um risco para a nossa segurança. Então você perseverou, você enfrentou uma grande dificuldade, você enfrentou uma barreira, e Deus vai te dar a vitória nessa noite. E vai te levar em segurança e em paz para sua casa, porque o culto termina quando o jogo estará começando. Aí depois do jogo que eles vão quebrar tudo, porque vão estar com raiva, né? Mas aí você já vai estar no seu doce e aconchegante lar. Então parabéns, dê parabéns para o seu irmão pela essa perseverança. Amém? Glória a Deus. Meus amados, sem mais delongas, eu quero te convidar a abrir o livro do Bereshit. Tem Bereshit na Bíblia, aqui todo mundo sabe, né? A gente faz isso nas outras igrejas, todo mundo fica olhando assim, né? Mas aqui em Vila Isabel, você sabe, né? Livro de Gênesis, Bereshit do hebraico, o livro do princípio. Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 24. E conforme você for achando, queira, por gentileza, se assim você puder e quiser, obviamente, se colocar de pé para a leitura prefacial da palavra. Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 24. E se a pessoa que está do seu lado demorar para achar Gênesis, você pega ela pelo braço e arrasta para EBD, domingo, 9 horas da manhã, amém? Misericórdia se demorar para achar Gênesis. Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 24. Assim diz a palavra do Senhor. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor a Abraão, meu servo. Versículo 25. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os seus servos de Isaque abriram ali um poço. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque cremos que o Senhor nos trouxe aqui graciosamente essa noite, porque tu querias ter um encontro conosco, porque, Deus, tu tem algo para falar ao nosso coração, algo para realizar nas nossas vidas. Senhor, eis aqui uma pequena porção da tua santa e preciosa palavra. Deus, mas porção essa capaz de curar, de salvar, de transformar vidas. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos como igreja, enche esse lugar com teu Espírito Santo, inunda esse lugar com a tua presença. Deus, fala aos nossos corações, cai por terra todo impedimento que Deus possa vir a nos atrapalhar de entender a tua palavra, de sentir a tua presença, de discernir a tua voz. Deus, queremos entender 100% daquilo que tu guardaste para nós nessa noite. Então, Pai, leva a nossa mente cativa a ti. E, Pai, em nome de Jesus, enche as nossas vidas com teu Espírito Santo e fala conosco nessa noite. Paizinho, também te peço, em nome de Jesus, me usa conforme o teu querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar seu assento. Meus amados, é o momento da vida de Isaque, que Deus aparece falando: olha, não temas, eu te darei essa terra por herança, eu vou te abençoar. Deus aparece consolando. E Isaque, ao ter uma experiência com Deus, qual é a postura dele? Levanta um altar. E você que tem vindo nas pregações sobre os altares, você sabe que altar representa gratidão a Deus. Os patriarcas, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó, tinham por hábito, quando tinham uma experiência com Deus, levantar um altar em gratidão ao Senhor, por a experiência que tiveram, por uma resposta, por uma direção de Deus. Meus amados, mas o que aconteceu?
Por que Deus fala para Isaac não temer? E por que Isaac, depois dessa experiência, levanta um altar de gratidão ao Senhor? Vamos entender um pouquinho. Volte um pouquinho, capítulo de número 25 de Gênesis, a partir do versículo 20. Presidente, Nego do Borel e André, posso pedir a gentileza de vocês ficarem para cá? Sem ser poupa o meu virar de pescoço. Muito obrigado. Temos ali o presidente, né? Nego do Borel e o nosso ilustríssimo André. Gênesis, capítulo de número 25, capítulo 25, versículo de número 20. Acharam, né? Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmão de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. A história de Isaque, a constituição da sua família, ela começa de uma maneira já dramática. Afinal, ele seguiu uma direção de Deus, se recorde, que Abraão diligentemente manda o seu servo buscar uma esposa para seu filho, que teria que ser da sua parentela, que teria que ser alguém separada por Deus. E assim é, e assim Rebeca chega a essa família. Isaque casa com essa mulher. Mas ao passo de que era uma mulher, era uma promessa de Deus, era uma direção de Deus, algo começa a dar errado na constituição dessa família. Rebeca era estéril. E a esterilidade naquela época, para aquela cultura, representava uma maldição de Deus. Ou seja, Isaque obedeceu, veio uma mulher trazida pelo servo, obedecendo a direção de Abraão, seu pai. Mas aquela família já começa com uma dificuldade. Aquela mulher era estéril. Mas Isaque, homem de Deus, tinha um exemplo tão proeminente que era Abraão, um homem com tanta intimidade com Deus, amigo de Deus, assim considerado. E reflexo da criação, do exemplo que ele tinha na sua casa, a dificuldade não foi um empecilho para Isaque. Isaque imediatamente fez o quê? Ao constatar a esterilidade de sua mulher, orou ao Senhor. E o Senhor respondeu, abençoou. E Deus deu em dobro, gêmeos, Esaú e Jacó. Só que aquilo que parecia melhorar, né, vem uma bênção do Senhor, aí já vem a dificuldade de novo. Os filhos brigavam no ventre da mãe. Jacó, agarrado no calcanhar do seu irmão, querendo tomar o seu lugar, ser o primogênito. E ali começa uma dificuldade. E aquela família avança. Os filhos nascem. Tem um filho, Esaú, que era perito caçador. Aquele filho, né, querido pelo pai, o exemplo. Jacó era pacato. Tinha ali uma, entre aspas, rivalidade entre os irmãos. Afinal, Jacó galgava aquilo que não era seu por direito. Aquilo que era direito de Esaú. E aí, numa oportunidade, Esaú volta cansado, fadigado do campo. Jacó propõe a ele que vendesse a sua primogenitura, um direito que era exclusivo de Esaú. Jacó, então, por um prato de lentilhas, surrupia aquilo que era direito exclusivo do seu irmão. Quantos problemas nessa família? Uma família como a nossa, como nós, que por mais que houvesse ali a mão do Senhor, a bênção de Deus, a direção de Deus, enfrentou problemas que nós enfrentamos. Mas algo nesse momento, feito esse resumo da vida da família de Jacó, algo acontece na terra, ali na circunscrição, ali naquele local. Vamos entender capítulo de número 26, versículo de número 1. O que acontece? Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Meus amados, chega um momento da vida de Isaque, da família de Isaque, que há uma crise, não só na sua família, na sua casa, mas em tudo, na região. Há fome na terra. E uma fome violenta, porque ela é superior àquela fome enfrentada por Abraão. Isaque já havia experimentado por um momento de escassez na terra, ainda como na gerência de seu pai, na direção de seu pai Abraão. E olha o que aconteceu. Vamos rememorar, volte lá para o capítulo 12, volte para Gênesis capítulo 12, versículo de número 10. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 10. Olha só
no tempo de Abraão, seu pai, aquilo que ele enfrentou similarmente. Versículo 10. Havia fome naquela terra. E o que Abraão fez? Desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porque quanto era grande a fome na terra. Você vê que aqui, por quanto era grande. Naquela época de Abraão, era muito grande a fome. E Isaac está enfrentando uma fome maior, uma dificuldade maior. Por que Abraão, ele vai para o Egito? Meus amados, o Egito era uma terra fértil. Naquela época não existia sistema de irrigação como há hoje. O gado, a agricultura, ela dependia da água, era a fonte primária de subsistência de uma região, de uma sociedade. E o Rio Nilo, ele tinha um grande diferencial, além da sua extensão. O Rio Nilo, na sua cheia, transbordava. E o transbordar do Rio Nilo irrigava toda a região. Então era uma região fértil em tempos de crise, em tempos de fome na terra. É o lugar mais óbvio para se ir aos olhos humanos, era para o Egito. Porque o Egito tinha um diferencial, o Egito tinha algo ali que o tornava diferente, especial. Era uma terra que, em meio à escassez de uma região, tinha algo que continuava a dar subsistência, trazer vida. Existia ainda um rio que abastecia aquele lugar, que irrigava aquela terra. Abraão vai ao Egito. Mas olha o grande diferencial. Vamos para o capítulo 26, voltando. Versículo 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Pensa, Isaque enfrenta uma fome pior daquele que enfrentara com seu pai Abraão outrora. Era natural fazer o quê? Duas cognições lógicas aqui. A primeira, ir para o lugar mais fértil. Ir para o lugar onde eu sei que eu vou encontrar fertilidade, eu sei que eu vou encontrar vida, eu sei que a fome lá é menor, porque há abundância naquele local. Então era algo lógico aos olhos humanos que Isaque partisse rumo ao Egito, não é verdade? E outra coisa, não só isso, era também natural que ele partisse para o Egito, porque ele tinha um grande espelho, um grande exemplo, Abraão, seu pai. Porque numa crise similar, ou melhor dizendo, menor, mas similar na questão que era fome, era escassez na terra, ele tinha um exemplo do seu pai, a postura do seu pai, e é natural nos espelharmos no nosso pai. Afinal, Abraão tomou uma decisão, foi para o Egito, e assim a sua família teve a sua subsistência. Então, por esses dois motivos, era mais do que óbvio e natural que Isaque partisse rumo ao Egito, como qualquer outro, aos olhos humanos. Mas, meus amados, a fome ali era muito grande. A fome ali era extremamente grande. Havia uma escassez na terra, sobremodo impactante, sobremodo complicada. E aqui eu quero fazer um parênteses, eu quero te perguntar, meu amado, o que está em escassez na sua vida? O que tem sido escasso na sua vida? Qual a crise que você tem enfrentado? Isaque aqui vai enfrentar uma crise. E ele precisa enfrentar aquela crise pelo bem da sua família, tomar decisões. Qual crise que você encontra? O que tem sido escasso na sua vida? O que tem te causado medo, dúvidas? Ou qual a decisão que você tem que tomar? Meu amado, preste atenção que Deus está te dando uma direção nessa noite. Escute a voz do Senhor. Então Isaque tinha tudo para ir para o Egito, mas algo acontece. Versículo de número 2. O que aconteceu? Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu disser. Meu amado, Deus aparece. E aqui eu quero falar algo para a tua vida. Entenda que aquilo que você pode fazer, Deus não faz. Isso é uma premissa básica na vida do crente. Aquilo que você pode fazer, Deus não entra com providência. Porque se você pode, Ele espera que você faça, você tem um recurso para fazer. Mas quando não há mais possibilidade de nós, com nossa força, ou sobre as nossas decisões, ou sobre a nossa mente, sobre a nossa racionalidade, quando não há mais jeito, Deus aparece nas nossas vidas. Deus não desampara. Era uma crise muito grande, havia necessidade de Deus aparecer e dar uma direção. E há necessidade de Deus aparecer na nossa vida e Ele dar a direção. Porque somos impulsivos.
Porque tendemos, no momento de crise ou no momento de decisão, fazer aquilo que o nosso coração aquece, aquilo que vem primeiramente na nossa mente, aquilo que talvez seja mais óbvio, mais lógico, aquilo que aos olhos naturais é a coisa certa. E esquecemos de submeter ao Senhor a direção na hora da tomada de uma decisão. Esquecemos de buscar em Deus, que tem o melhor, que sabe de todas as coisas, que tem planos muito maiores que os nossos. Mas o Senhor aparece, e aqui, meu amado, eu faço um parênteses na tua vida. Há uma diferença aqui em Isaac. O Senhor aparece para ele, e o Senhor tem aparecido na sua vida. Mas sabe o que diferencia Isaac de nós? Isaac reconheceu que o Senhor apareceu na sua vida e lhe deu uma direção. E muitas vezes Deus aparece para nós, na nossa frente, e nós não reconhecemos a Deus. Ou fingimos que não reconhecemos por medo, ou por acharmos que é loucura da nossa mente, ou por não termos a certeza que de fato se trata de Deus. Aqui o grande diferencial para a tomada de decisão para a vida de Isaac é que quando Deus apareceu na sua vida, ele reconheceu que era o Senhor lhe dando uma decisão. Você tem reconhecido as vezes que Deus apareceu na sua vida? Meu amado, não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem aparecido na sua vida. Eu tenho certeza. Mas muitas vezes nós falamos, cadê Deus? Eu não sei onde está Deus, Deus não fala comigo, Deus está na nossa frente. E Deus não está na nossa frente, a gente não consegue enxergar, discernir. Deus não te abandonou. Deus te trouxe aqui para dizer, eu tenho uma direção para a tua vida. Eu não te abandonei. Eu estou contigo. Ouve a minha voz e segue os meus caminhos. Meu amado, ir para o Egito era óbvio. Mas Deus vai dar uma decisão, uma direção, e nós vamos ver, para Isaac ficar em Gerar. E Gerar vem do hebraico, lugar de acampamento. Se é um lugar de acampamento, não é um lugar para você permanecer, para você fazer morada. Lugar de pernoite, de acampamento. Se é um lugar para pernoitar, para fazer um mero acampamento, não era um lugar, aos olhos humanos, para se habitar. Mas se Deus mandou, meu amado, Ele sabe o que faz. Ele tem o melhor para a nossa vida. E quando Deus dá um caminho, às vezes paradoxal, controverso, às vezes um caminho que na nossa mente, no nosso psique, estranhamos, falamos, mas Senhor, é isso mesmo? Eu tenho que sair desse emprego? Ou então eu tenho que continuar naquele lugar que eu já não aguento mais? Ou então, Senhor, eu tenho que mesmo ir para lá, eu tenho que mesmo fazer isso? Quantas decisões acontecem na nossa vida que o medo suplanta a voz de Deus, impede de tomarmos a direção que Deus guardou para nós. A nossa alma milita contra o nosso espírito. Não adianta, os nossos medos, o nosso coração, ele sempre vai ser tendencioso. Mas para ouvirmos a voz de Deus, temos que estar em comunhão com Ele. Quando Hebreus vai falar que a palavra de Deus é mais cortante que espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas, a alma do espírito, capaz de discernir os desejos do coração. Como eu preguei há pouco tempo, isso significa o quê? Que a palavra de Deus, ou seja, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu consigo discernir o que a alma, desejo do meu coração, nossos sentimentos, do que é espírito, aquilo que vem de Deus. E para discernirmos, para quando Deus aparecer na nossa frente, e em meio a uma decisão controversa, uma decisão que não parece lógica, racional, se a gente não tiver em comunhão com Deus, a gente não vai tomar a decisão correta. Porque a gente vai ter na nossa mente aquela certeza de, isso eu não vou fazer, aqui não é lugar para mim, para lá eu não vou, isso eu não vou fazer, porque a nossa alma gritando e o nosso espírito sendo sufocado. Reconheça, preste atenção em como Deus tem aparecido para você. Por mais paradoxal, louca, controversa, intrigante, seja a direção que Deus te der, meu amado, se foi Deus, confia. Confia, porque os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Olha o que acontece. Versículo de número 3. Versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Fica na terra que eu disser. Habita nela. E serei contigo e te abençoarei. Porque a ti, a tua descendência, darei todas estas terras.
E confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão, preste atenção, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. No momento de crise, no momento de dificuldade, Deus aparece para Isaac, rememora para ele as promessas feitas a seu pai Abraão, que ainda haveriam de se cumprir, e ainda reforça que ele seria com Isaac, que ele o abençoaria, para ele não temer. Mas você viu, Deus dá a chave o segredo, a chave do sucesso, nas mãos de Isaac. Porque o que ele falou? Versículo 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus aparece para Isaac e fala assim, olha, porque o teu pai guardou a minha palavra, foi fiel a mim, fica tranquilo que eu serei contigo. Você que é pai, você que é mãe, entenda as tuas decisões, a condução da tua família. Se você for obediente a Deus, se você for fiel a Deus, a tua posteridade colherá os louros, os frutos da tua fidelidade a Deus. Aqui Deus está sendo fiel a Isaac, que era fiel a ele, mas ele está dando vazão, ele está dando importância da postura de seu pai Abraão, e por ele ter guardado os mandamentos, ele diz, fica tranquilo que eu serei contigo. De igual forma, por Abraão ter guardado os mandamentos, as leis, os estatutos de Deus, Deus foi fiel com ele. Se você guardar a palavra de Deus, os mandamentos, os estatutos de Deus, Deus será fiel contigo. E não só fiel contigo, com teus filhos, com a tua descendência, com a tua posteridade. Nós temos uma responsabilidade para com a nossa vida, com a nossa família e com aqueles que ainda virão. A maneira que você direciona a tua vida, a tua casa, meu amado, influencia a tua família, a tua posteridade. E aqui está o grande segredo. Confiar e guardar os estatutos, a palavra de Deus. E com base em tudo isso, na aparição de Deus, com base na experiência que Isaac tem com Deus, com base na herança que ele tem de Abraão, seu pai, porque ele era um homem temente a Deus, porque ele tinha na sua casa um exemplo de um homem que tinha intimidade com Deus, de um homem que seguia a direção de Deus. Então esse exemplo favorável, a vivência, as experiências dele com Deus, fizeram com que ele discernisse a voz do Senhor, num momento onde era para ele ir para um lugar totalmente diverso do que os olhos humanos e do que a racionalidade nos tenderia a ir, a direcionar. Se você obedecer, se você compreender, se você estiver atento à voz, à direção de Deus, meu amado, se Deus te mandar para o deserto, creia, você pode fazer nascer uma flor naquele lugar. Creia que se Deus te mandar para um deserto, meu amado, pode ser para você mudar a história daquele lugar. Mas creia que se Deus tem uma direção para a tua vida, é o melhor para ti. Tendemos a querer fazer do nosso jeito, mas Deus tem muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Confia, creia na direção que Deus está te dando. Qual a direção que Deus te deu, trouxe medo? Ou qual a decisão que você precisa tomar, meu amado? Eu não sei, eu não conheço a tua vida, mas Deus sabe. Qual a decisão que você hoje aqui tanto tem te afligido? Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Ah, não, isso eu não vou fazer. Será que não? Será que não é a voz de Deus te direcionando? Converse com Deus nessa noite. Comece a buscar em Deus a direção para a tua vida, a direção para os teus caminhos. Diga, Senhor, eu quero reconhecer a tua voz. Eu quero reconhecer quando o Senhor aparecer para mim. E Deus, ainda que possa ser paradoxal, possa ser complicado, possa ser difícil, possa ser temeroso, eu vou seguir a tua direção. Confia. Deus te trouxe aqui para dar direção à tua vida. Coloque no altar de Deus nessa noite e confia nele. Por mais que a resposta que Deus te dê não seja aquela que você queira ouvir. Com certeza Isaac não ficou feliz de ter que ficar em Gerar, num lugar de acampamento, num lugar de lar provisório, ter que montar a sua tenda, ter que habitar ali. Mas olha o versículo 6, o que acontece. Isaac, pois, ficou em Gerar. Glória a Deus. Isaac obedeceu. Por mais difícil que fosse, Isaac obedeceu. Isaac obedeceu ao Senhor. E sabe o que aconteceu em seguida? Pule para o versículo 12. O que Isaac fez naquela terra? Semeou
Isaac naquela terra. E no mesmo ano, o que aconteceu? Recolheu 100%, porque o Senhor o abençoava. Quando obedecemos a voz de Deus, a gente pode estar no lugar mais inóspito, no pior lugar aos nossos olhos, que se Deus estiver ali, Ele nos abençoa a ponto de colhermos 100%. Você crê nisso? Você crê que você pode colher 100%? É só você seguir a direção de Deus. Meus amados, eu me lembro, ano passado, eu preguei sobre os poços de Isaac, não é o contexto da pregação dessa noite. E me recordo que eu fiz algo aqui na igreja e falei, olha, você pode repetir que ainda... E olha o detalhe. Semeou, versículo 2, semeou naquela terra e no mesmo ano, a bênção foi logo, a bênção chegou, ele não esperou um ano. Meu amado, seria natural se ele habita numa terra e começa a plantar, começa a cultivar algo, que demora a dar o fruto, afinal tem todo um processo. Mas por Deus abençoar naquele mesmo ano, Isaac colheu 100%. Eu lembro que ano passado eu falei, poxa, eu creio que na minha vida também eu vou colher 100%. E lembro, a igreja conhece a minha história, estamos juntos há bastante tempo. E Deus mandou a Marina para mim. E ali eu não colhi 100%, colhi 1000%, colhi 1.000.000%. Viu? Meus amados, Deus é fiel. E olha, quando eu preparava essa palavra, eu lembro exatamente do culto, de quando eu falava, vamos profetizar sobre a nossa vida. E eu quero te convidar a fazer o mesmo que fizemos ano passado. Como foi bênção para mim. Vamos declarar. Você tem fé de que ainda num lugar mais inóspito, que na decisão mais difícil, que se você tomar e você for obediência a Deus, você vai colher 100%? Então você pode declarar comigo, ainda esse ano, declara com fé, eu colherei 100%. Dê um glória a Deus, dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Deus vai te fazer colher 100%. Meu amado, mas para você colher 100%, você tem que obedecer à voz de Deus, à direção de Deus. Por mais difícil que seja, tome a decisão pautada na direção de Deus e Deus vai te abençoar. E Deus abençoou Isaac, Deus abençoou a minha vida, Deus vai abençoar a sua. Mas sempre tenho mais, né? Misericórdia. Mas algo vai acontecer. E olha o que acontece. Olha o que acontece, versículo 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Versículo 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Para aqui. Por que eles entulharam os poços de Isaac? Poços esses abertos por seu pai Abraão, quando Abraão habitara essa terra de Gerar. Porque os poços, como não havia um rio, Nilo ali, como não havia o sistema de irrigação, para haver água, para você conseguir água, para alimentar o gado, para alimentar a sua casa, para a agricultura, as pessoas precisavam cavar poços, e era extremamente difícil. E você cavar um poço e achar água era uma dificuldade naquela terra, naquele tempo. E, inclusive, a lei da época dizia que se você cavasse um poço, ele era seu por direito, acabou. Era lei. Era lei. E aí, o que Isaac fez? Pegou uma herança de Abraão. Olha como a herança dos pais é importante. O pai já havia ficado ali, já havia poços cavados. Ele foi, cavou ali e achou a água. E o que aconteceu? O inimigo tomou-se de inveja. E aí, entulharam os poços. O que o inimigo entulhou na sua vida, meu amado? O que está entulhado na sua vida? Mas Isaac estava prosperando, Deus era com ele, ele obedeceu à voz de Deus, mas o inimigo foi e entulhou os poços. E não só isso, olha o que aconteceu. Versículo de número 16. Disse Abimeleque, o rei dos filisteus, a Isaac, aparte-te de nós, porque já és muito mais poderoso que nós. Você entende o que aconteceu? Peraí, Deus mandou Isaac habitar em Gerar. E agora ele começa a prosperar, tudo começa a dar certo. Aí o inimigo se levanta, entulha os poços, vem o rei e diz, sai daqui. Ele é expulso do lugar onde Deus mandou ele ficar, ele habitar. Meu Deus, como a vida com Deus é paradoxal, como as coisas são. Ele enriqueceu, ficou muito rico, mas chegou um momento que ele foi expulso daquela terra que Deus mandou ele habitar. Seria natural que ele ir para um outro lugar, ele já estava rico, ele já estava próspero. Pô, vou para o Egito, lá tem mais prosperidade, eu vou chegar bem de vida. Então vou para um outro lugar, vou sair da Zona Norte, vou lá para a Zona Sul, agora estou bem.
que ele fez? O que Isaac fez? Eu não vejo Isaac, eu não vejo Deus falando para Isaac, olha, agora vai para outro lugar. E se Deus não apareceu para Isaac mandando ele ir para outro lugar, no meio a uma grande dificuldade, no meio onde o rei daquela terra o expulsou, olha o que Isaac fez, versículo 17. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Ele não saiu da terra, ele saiu daquele local, do ponto principal, da melhor parte daquela terra. Ele se isolou num campo, mas ele permaneceu em Gerar. No meio da dificuldade, no meio da crise, ele permaneceu onde Deus havia mandado ele ficar. E, amada, a situação aqui era muito pior. Se ir para Gerar já era algo irracional, permanecer no lugar onde ele foi expulso pelo rei era menos ainda. Mas ele tinha certeza em quem ele tinha crido. Ele podia trazer à memória aquilo que lhe traz esperança e ter a certeza que se Deus não apareceu para mim, mandando eu ir para outro lugar, eu não irei. Ele permaneceu fiel, obediente à direção de Deus. Que exemplo de fé. Eu não sei se eu teria essa fé, meu amado. O rei expulsou. Ele se isolou, ele foi para um vale. Mas ele poderia ser morto, ele poderia sofrer uma retaliação, ele desobedeceu o rei. Mas ele se isolou, foi para um lugar escondido, por um lugar mais afastado, mas permaneceu em Gerar. Meu amado, permaneça onde Deus te colocou. Permaneça onde Deus te mandou. Por mais que o seu coração esteja impulsionado, a tua mente esteja te impulsionando a ir para outro lugar, por mais que a adversidade tenha aparecido, por mais que pareça que Deus te abandonou, Deus não te abandonou. E Ele deseja que você permaneça no lugar onde Ele te colocou. Não vai ser o inimigo que vai te expulsar da terra que Deus te deu. Se Deus deu Gerar como direção para Isaac, não seria um rei filisteu que o tiraria dali. E ele sabia em quem ele cria, e ele permaneceu, ele foi prudente, ele saiu do ponto ali, do ponto principal e continuou habitando em Gerar. Mas, meu amado, não seria fácil. Continuou. Pule para mim para o versículo de número 17. Ainda. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir poços, que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já havia seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de águas nascentes. Glória a Deus! Glória a Deus, águas nascentes era melhor. Era o melhor lugar que ele poderia achar, era o melhor poço, era o melhor tipo de água. O milagre aconteceu, ele permaneceu perseverante, fiel a Deus, e o milagre aconteceu. Mas, aí tem o mais de novo, né? O que acontece? Versículo 20. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Você percebe? Ele vai, cava um poço, água melhor, acha melhor água, águas nascentes, e ele perde, o inimigo toma. Ele, tá bom, vou seguir o meu caminho. Vai para outro lugar, abre outro poço, tem sucesso. E o inimigo vai e toma. Meu amado, aqui muitos já estariam dizendo, onde está Deus? Que Deus é esse? Que eu obedecendo, permite que eu tenha tantas derrotas, entre aspas. Como é que pode? Primeiro o filisteu me expulsa, o rei me expulsa dali da área, do principal. Eu vou habitar num vale, num lugar separado. Aí eu abro um poço, consigo melhor. Parece que Deus está no controle de novo da minha vida. Vem o inimigo e toma. Aí eu vou, persevero, acho mais um poço. E de novo vem a dificuldade, vem a tempestade, vem a crise. Meus amados, quantos já teriam abandonado a Deus? Quantos já teriam amaldiçoado a Deus? Quantos já teriam dito, esse Deus não tem poder, porque vem o inimigo e toma aquilo que eu consigo? Como é que um Deus que se intitula general de batalha, o Todo-Poderoso, nessa dificuldade, nessa batalha, não me abençoou, não me protegeu? Meus amados, Isaac tinha todos os motivos do mundo para questionar a Deus. Ele foi perseverante em obediência. Talvez ele tenha sido muito mais do que eu seria ou qualquer um de nós seríamos. Mas ainda assim, a cada vitória era uma pseudo-derrota, uma aparente derrota. Misericórdia. Misericórdia. Mas algo acontece. Versículo 22. Partindo dali,
cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Glória a Deus. A paz chegou, a guerra acabou. E olha como Isaac reconhece, olha o que ele fala, olha que lindo. Quando ele tinha tudo para dizer que Deus havia o abandonado, ele vem e fala, porque agora nos deu lugar o Senhor. E aí, numa expressão de fé e de certeza em quem ele crê, prosperaremos na terra. Meu amado, Deus não havia abandonado a Isaac. Mas Deus tem um soberano propósito, um soberano caminho. Você não sabe se aquele poço que ele abriu e que os outros pastores de Gerar, Deus não usou ele para abençoar aquele povo. Você não sabe se aquele outro poço que ele cavou e as outras pessoas surrupiaram, por mais que seja aos nossos olhos incoerente, poxa, mas o inimigo, eles contenderam. Quem garante que Deus não usou Isaac na sua sabedoria, na sua perseverança, para abençoar aquele povo? Você não sabe os planos de Deus. Os planos de Deus são maiores que os nossos, como eu falei. A gente tem que ficar tentando entender como Deus age, e Deus tem sua forma própria de agir. Para de querer dizer como Deus tem que trabalhar na sua vida. Para de esperar uma formatação de Deus na tua vida. Deus tem um jeito, um modus operandi próprio, e não cabe a nós querermos que seja do nosso jeito. Basta em nós permanecermos confiantes que a vitória vem. A palavra de Deus diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E aqui é um grande exemplo disso. O inimigo parecia atormentar a Isaac a cada vitória. Ele permaneceu crendo em Deus, e Deus deu a vitória para ele naquele lugar. Entenda, o inimigo pode achar que tomou algo de você, mas se o inimigo tomar algo da sua vida, é sob a permissão de Deus e ponto. Então glorifique a Deus até nas suas perdas, até nas suas aparentes derrotas, porque, meu amado, aparente derrota em Deus é vitória, porque se Deus permitiu você perder algo, se Deus permitiu que alguém entulhasse algo na sua vida, é porque Ele tem algo muito maior para você. E o inimigo ainda vai olhar e reconhecer quão grande é Deus na tua vida. Com você prosperando 100 por 1, a tua casa renovada, a tua família edificada, a tua família abençoada na casa do Senhor. Aquela doença que tanto te atormentava, sendo extirpada, sumindo, o médico dizendo, eu não sei explicar. Hoje eu testemunhei e pedi oração para minha tia no grupo da igreja. Eu ouvi do médico, ela não tem mais esperança. Ela estava com câncer no útero, no ovário, no estômago, ela estava com câncer em tudo, em estado terminal. Em estado terminal, todos os seus sonhos entulhados, todos os seus projetos entulhados, a sua vida estava ali entulhada. Ela estava no INCA, entubada, mal conseguia falar. Eu fui e eu dei esse testemunho com a minha fé limitada lá para orar e, Senhor, me dá forças para eu levar a palavra de Deus para ela. Porque Deus levantou uma pessoa dizendo que eu tinha que ir lá levar a palavra do Senhor. Olha como Deus cuida, olha como Deus faz. E aí, naquele leito de hospital, eu botei a mão nela, orei e falei assim, Heloísa, creia que Jesus pode mudar a sua vida. Ainda que Ele não te tire desse leito de hospital, Ele tem vida para você e vida eterna. Ele é o único caminho, a verdade, preguei, ela aceitou Jesus. E orando pela vida dela, aquela mulher que estava com câncer em vários pontos, hérnia de hiato, trombose, mamada, ela teve tudo que você imagina. Ela teve alta do INCA. Ela foi melhorando. Foi, 3 dias atrás, estava na praia com a família. E agora ela foi operar para quê? Para tirar de vez o câncer dela. Porque o tratamento foi o quê? Para evitar que ele se alastrasse mais, aumentasse. E quem sabe, se Deus abençoasse, para ele retardar. Mas ela ficou muito fraca, ela começou a ter várias enfermidades que levaram os médicos a crer que ela não teria jeito. O inimigo parecia estar entulhando a sua vida, mas foi por meio desse câncer, dessa doença, que ela teve vida eterna, que ela aceitou Jesus e ela começou a melhorar. E o testemunho dela, eu creio que vai edificar muitas vidas. Muitas vidas. Ela acabou de operar, já soube que ela vai ter alta amanhã para continuar o tratamento em casa. Meu amado, ainda acharam outro tumor em desenvolvimento que tiraram no início. Acabou. Meus amados, não olhe para os poços que o inimigo entulhou na sua vida. Olhe para frente e diga, se o inimigo entulhou 1, Deus vai me fazer ter 2, 3, 100. Deus tem muito mais para a tua vida. Muito mais. Creia que o que Deus vai fazer na tua vida, meu amado, ainda há de te surpreender.
E olha o que acontece no final dessa história. Versículo número 24, lido no prefácio dessa mensagem. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. Ingratidão a Deus, reconhecendo tudo aquilo que Deus fez na tua vida, na sua vida, Isaque levanta um altar de gratidão ao Senhor. Nas tuas vitórias, nas vezes que Deus abençoou a sua vida, será que você foi grato e levantou um altar? Meu amado, aqui um altar, eu estou falando no sentido figurado. Será que somos gratos às bênçãos que Deus dá nas nossas mãos? Porque reclamamos muito quando vem a tempestade, mas quando Deus vem com a providência, é tão difícil sermos gratos, sermos fiéis. Porque Isaque tinha tudo para dizer: olha, eu cavei, não consegui, eu cavei, me tomaram, eu cavei, me tomaram, eu continuei cavando e consegui, foi pela força do meu braço. Eu que não desisti, eu que perseverei, foi por meio da minha expertise, do meu conhecimento, enfim, porque eu sou diferenciado. Reputamos tantas vitórias nas nossas vidas, ao nosso intelecto, a nossa perseverança, a nossa força de vontade, as decisões que tomamos. E temos tanta dificuldade de levantar um altar em gratidão a Deus. Saiba, eu creio que Deus está preparando algo para muitas vidas aqui, ainda esse ano, que vão experimentar um grande milagre de Deus. Mas eu te digo, quando esse milagre chegar, seja grato a Deus. Demonstre a sua gratidão, o seu amor a Deus. Seja como Isaque, que depois da vitória, levantou um altar ao Senhor. Quero te convidar a se colocar de pé, a equipe de louvor que já venha. Eu quero trazer dois detalhes. Eu peço que você preste muita atenção. Sabe o que é mais lindo que eu vejo nessa história de Isaque? Porque eu vejo na minha vida, eu sei que você vai ver na sua. Isaque não passou um momento de grande dificuldade. Primeiro veio uma bênção enorme, ele foi enriquecendo, foi prosperando. De repente veio uma tempestade muito forte. E ele tinha tudo para desistir, mas não desistiu, se manteve perseverante. Eu não vi em nenhum momento em toda essa história, esse trecho da história de Isaque, até aqui o versículo 24, o Senhor aparecer para ele, você viu? O Senhor apareceu lá atrás, mandando ele ficar, e o Senhor apareceu depois da vitória consumada. Porque não havia necessidade de Deus aparecer de novo para Isaque, porque a promessa de Deus já tinha sido declarada quando Deus mandou ele ficar em Gerar. Somos carentes da voz de Deus. Deus às vezes já declarou uma vitória na nossa vida. Deus já deu algo na nossa mão, que basta a gente perseverar, buscar, correr atrás. Mas aí vem a dificuldade, na primeira dificuldade, por não ouvirmos a voz de Deus, nos apavoramos. Mas, meus amados, Deus é fiel para cumprir cada promessa que faz nas nossas vidas. Se Deus fez uma promessa na tua vida, pare de ficar: Senhor, mas é o do Senhor mesmo. Eu tenho que fazer isso, Senhor, eu tenho que fazer aquilo. Creia, se Deus já deu uma palavra na tua vida, talvez Ele só apareça na sua vida quando você consumar essa bênção. Quando Ele consumar essa bênção, porque você se manteve fiel, perseverante, seguindo a sua direção. Para de querer que Deus apareça a cada momento, a cada dificuldade, a cada tempestade. Hebreus 11:1 vai dizer que fé é o firme fundamento daquilo que se espera, mas não se consegue ainda ver, enxergar. Fé é isso. É no momento da dificuldade você ter certeza que Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Que Deus não vai te desamparar, que o inimigo pode entulhar o teu poço, mas Deus tem algo muito melhor para a tua vida. Para de ficar: Deus, cadê o Senhor, se Deus já apareceu para você? É momento de você dizer: Senhor, perdoa-me por todas as vezes que quando entulharam um poço meu, eu dobrei os meus joelhos, eu clamei: Senhor, onde Tu estás? Se Tu já tinha dito para mim que a vitória era minha. Eu não estou dizendo que você não tenha que clamar a Deus, dobrar os seus joelhos, buscar a presença de Deus. Eu estou falando quando interpelamos a Deus, quando murmuramos com a nossa pouca fé, quando botamos a culpa em Deus pelos nossos fracassos, ou em Deus ou no inimigo. A culpa nunca é nossa. Nunca é nossa. Deus e o diabo são os maiores culpados pelos fracassos na nossa vida. Peça perdão a Deus pelas vezes que você murmurou. Porque, meu amado, se Deus te deu uma direção, se Deus mandou você ficar, se Deus mandou você seguir, se Deus mandou fazer algo, ainda que a tua mente, ainda que os teus olhos possam não enxergar,
creia que Deus tem algo para você e Ele vai te dar a vitória e você vai colher 100 por 1. Mas olha o detalhe final. Olha o que é mais lindo na postura de Isaac. Só preste atenção no que eu vou te falar. O versículo de número 25 diz assim: então levantou ali um altar, ou seja, gratidão. Mas um altar também representava a presença de Deus. Altar seria um lugar para se ter a presença de Deus. Você exala a sua gratidão porque você crê que Deus vai se fazer, como você crê que Deus se faz presente aqui, como você crê que Deus se faz presente na tua casa. O altar também, além da gratidão, representava a presença de Deus. E olha o que ele faz. Versículo 25. Então levantou um altar, ou seja, gratidão e representando a presença de Deus. E tendo invocado o nome do Senhor. Meu amado, invocar aqui, a palavra hebraica keara. Invocar é clamar, é chamar. Então o que ele fez? Levantou o altar de gratidão ao Senhor. Invocou, chamou a presença de Deus naquele lugar. E olha o que ele fez. Armou a sua tenda. E tenda ali era o que? A representação de casa. Ele queria habitar naquele lugar. Ele enaltece, ele coloca um altar de gratidão a Deus. Ele chama a presença de Deus para aquele lugar. E ele diz assim: Senhor, eu quero habitar aqui, onde há a tua presença, onde eu posso lembrar todas as maravilhas que o Senhor tem feito. Ele quer declarar assim: Senhor, eu não quero me afastar da tua presença. Senhor, eu quero morar, habitar na tua presença. Você tem clamado para Deus habitar na tua casa. Você tem buscado a presença de Deus na tua casa, na tua família. Você tem invocado o nome do Senhor. Você tem levantado altares sendo grato a Ele. E ali os servos cavam um poço, ou seja, água. Porque existe uma água que traz vida. Porque Jesus é essa água viva. E aquela água, aquele poço representava subsistência. Subsistência em Cristo Jesus. Já apontando para Cristo. Porque a água da qual bebemos e nunca mais teremos sede. A água que nos traz vida. Então, meu amado, faça como Isaac. Você entende o cronograma da vida dele? Obedeceu a Deus. Foi abençoado, num paradoxo, naquilo que a sua mente talvez dissesse para não fazer. Foi abençoado. Dificuldade, 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 dificuldade. Mas em nenhum momento da dificuldade de Isaac, eu vi o Senhor o desamparar. Em nenhum momento eu vi Isaac pode até ter tido, entre aspas, derrotas, ossos entulhados. Mas em nenhum momento da dificuldade de Isaac, o Senhor o desamparou. E aí ele perseverou, ele obedeceu, ele colheu 100 por 1, e aí ele foi. Quando Deus deu a grande vitória, quando ele entendeu que ali era o lugar onde havia paz, ali era onde Deus realmente tinha guardado para ele por mais um momento, onde ele entendeu o lugar que ele tinha que tomar posse naquele momento para a sua vida, ele levanta um altar, ele invoca a presença do Senhor, ele faz a sua tenda, a sua casa ali. Ele busca o poço da sua subsistência. Seja grato a Deus. Invoque a Deus a cada minuto. Invoque a Deus na sua casa. Faça da sua morada o lugar onde Deus habita. O que eu estou querendo dizer? Traga Deus para sua casa. Tem gente que não invoca Deus para sua casa. Tem Deus que não chama. Tem gente que só crê que vai encontrar com Deus na igreja. Quando a morada do Espírito Santo somos nós somos igreja. Quando você tem sim o privilégio de dizer: Senhor, habita na minha casa, enche esse lugar com a tua presença, e meu amado, Deus vai habitar, Deus vai encher. Isaac não queria passar um segundo longe da presença de Deus, por isso ele habitou no lugar onde ele invocou a presença do Senhor. Esse é o grande segredo da vitória, da vida de Isaac, esse altar de gratidão que ele levantou. Eu creio que por maior que seja a dificuldade que você esteja passando, você ainda esse ano, se você confiar e crer na direção de Deus, você vai levantar um altar de Isaac na tua casa e declarar: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me sustentou no deserto, porque por mais difícil que possa ter sido, a vitória foi minha, a vitória é sua no nome de Jesus. Comece a provocar um milagre, mantenha-se perseverante na direção que Deus te deu. Se talvez você não tenha entendido a direção que Deus deu para a tua vida, eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos, e haveremos
teremos de entoar um louvor ao Senhor. Comece a buscar e invocar, como Isaac fez, a presença de Deus na tua vida agora, nesse lugar. E fale: Senhor, qual é a tua direção para minha casa? Qual a direção para a minha vida? Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Senhor, me ajuda com as decisões que eu tenho que tomar na minha vida, na minha família. E eu creio que Deus vai te dar. E como diz a palavra do Senhor, e seja a paz do vosso coração, vosso árbitro. A paz. Onde há Deus, Isaac encontrou paz naquele lugar. Onde há paz, meu amado, tenha certeza que ali Deus confirma no teu coração. Não busque um terremoto como Elias. Não busque algo pirotécnico. Só sinta a brisa suave do Espírito Santo nessa noite, tocando a tua vida, a tua mente e te dando a direção. Busque, fale com Deus. Fale com Deus nessa hora. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Declare com fé nessa noite. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. Você não está sozinho. Todo poderoso é meu amigo, Está contigo. sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso ver e descansar em Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos declarar nessa noite que podemos crer, que podemos descansar em Ti, que por mais, Deus, que venha a tempestade, que por mais que tentem entulhar os nossos poços, que por mais que o inimigo tente tocar na nossa vida, Deus, se eu me manter fiel à Tua palavra, do Teu caminho, nada temerei, porque eu sei, Deus, que basta uma palavra Sua, que toda uma história muda. Então, Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir, Senhor, toca, enche o nosso coração, a nossa mente. Queremos tomar a direção que vem de Ti. Deus, se é para permanecer em Gerar, vamos permanecer em Gerar. Mas se for para ir para o Egito, ou se for para ir em qualquer outro lugar que o Senhor nos colocar, Deus, nós iremos. Por mais difícil que possa parecer aos nossos olhos, por mais controverso, paradoxal, nós queremos tomar a decisão, o caminho que vem de Ti. Então tira toda a trave dos olhos, toda a cegueira espiritual. Queremos contemplar a Tua aparição nessa noite, na nossa vida, dando a direção, dando o caminho que haveremos de tomar. E nós temos a certeza, e já declaramos pela fé, que ainda esse ano colheremos 100 por 1. Porque Tu és fiel. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Coloque a mão no seu coração. A igreja em oração, todos de olhos fechados. Meu amado, eu não sei como você entrou aqui essa noite.
Mas Deus sabe. Deus tem visto cada lágrima que você derramou. Deus tem visto cada luta que você tem enfrentado. Deus tem visto o inimigo entulhar os poços da sua vida. Mas se o inimigo entulhou, ele te diz nessa noite, é porque eu, Senhor teu Deus, permiti. Porque eu não perdi o controle da tua vida. Eu não perdi. Porque, meu amado, nada, erro, pecado, acertos, nada é capaz de alterar o amor que Deus tem incondicional por ti e por mim. Então, meu amado, se você quer, talvez muitos aqui tenham dito, eu ainda não consigo identificar a voz de Deus. Ou então eu identifiquei, temi, seguindo um caminho errado e minha vida desfaleceu. Meus planos desfaleceram. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Amado, a palavra de Deus diz que quando confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada em nós. É por meio da confissão a Jesus que recebemos, a nossa conversão, recebemos o Espírito do nosso Deus. Espírito esse que faz com que compreendamos a voz de Deus, os caminhos de Deus. Talvez você tenha já ido várias vezes numa igreja evangélica, visto muito essa oração, mas nunca tenha entregue a sua vida a Jesus, crendo que não precisa, ou crendo, as pessoas vão ter, o que as pessoas vão achar de mim? Amado, ignore esses pensamentos que não vêm de Deus. O inimigo tentando te convencer a não tomar a principal e melhor escolha da sua vida. E talvez você tenha entrado aqui, já outrora aceitado a sua vida, entregue a sua vida a Jesus, mas sabe que não ficou em Gerar, foi para o Egito. E no Egito, muito mais que entulharam seus poços, entulharam seus sonhos, sua vida, o seu ânimo. Você já não tem mais ânimo de viver, você já está abalada, você está triste, você tem sentimentos que te machucam. Você já disse, Senhor, eu não tenho mais vontade de viver, eu não quero mais. Deus quer fazer uma nova aliança contigo, como Ele fez com aquele filho. Eu quero te convidar, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ou fazer novamente uma aliança com o Pai, levante sua mão direita bem alta, eu quero orar pela sua vida. Não perca essa oportunidade que Deus te dá. Só levante sua mão, eu só quero orar pela sua vida. Não permita que os poços entulhados, não permita que essa voz na sua mente dizendo você não precisa, deixe você deixar de tomar essa decisão. Escute a voz de Deus. Deus está aparecendo para você e está te dando essa oportunidade. Levante sua mão direita bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero te fazer mais um convite. Há mais alguém nessa noite que deseja essa oração, renovar a aliança com Deus e começar um novo caminho com Cristo. Levante sua mão direita bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero te convidar. E meu amado, se Deus ainda está falando contigo, vem aqui à frente. Eu quero orar por vocês. Você pode vir aqui, eu quero orar pela sua vida. Você que levantou sua mão, uma oração rápida. Só quero orar pela sua vida. E eu volto a frisar no seu coração. Se o seu coração ainda aquece por essa oração, venha aqui à frente. Deus está falando no seu coração. Amado, em nome de Jesus, Deus. Eis aqui a tua filha que o Senhor graciosamente trouxe, Pai. Toma a sua vida nas tuas mãos. Vem agora, Senhor, em nome de Jesus, encher a sua vida com o seu Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, esse que há de dar a direção a partir de hoje, em todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus, ela possa escolher Gerar. Que, Senhor, em cada decisão que ela tiver que tomar na sua vida, ela escolha aquela que o Senhor a direcionar. Enche a sua vida agora com o Espírito Santo. Vai tratando toda dor, toda mágoa, toda ferida. Vem agora, Espírito Santo, trazer algo novo, novidade de vida. Lança fora toda essa dor. Espírito Santo, vem tratar esse coração, essa mente agora. Vem, tira esse pensamento da cabeça. Deus, eu não sei o que é, mas Tu sabes. Senhor, vem tratando, Deus, todo trauma, toda dor, Deus, todo desespero que tanto assolou a vida da sua filha. Mas ainda nessa noite, Deus, ainda esse ano, ela vai dar testemunho nesse púlpito que colheu 100 por 1. Vem, Espírito Santo, traz a tua paz, traz o teu renovo e traz vida nova e vida em abundância sobre a vida da tua filha.
Pai, em nome de Jesus, vem Espírito Santo tocar, vem encher, e que Deus, em nome de Jesus, a decisão que a tua filha toma essa noite, seja por definitiva, e que a partir de essa noite, Deus, o seu caminho, seja o único e verdadeiro caminho, por mais que seja estreito o caminho, como a tua palavra fala, ela há de se manter perseverante no caminho, no único e verdadeiro caminho, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quero que vocês repitam comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador na minha vida. Enche-me, enche a minha casa, enche a minha vida, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, para nunca mais seja retirado. E que nunca, a partir dessa noite, nunca mais eu deixe de reconhecer a tua voz direcionando a minha vida. Paizinho, é o que te pedimos e fazemos agradecidos em nome de Jesus. E se você crê nisso, dê um glória a Deus, dê uma salva de palmas para o Senhor, amém? Eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu filho. Eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu, filho, eu quero ser teu Deus. Eu quero ainda te fazer uma pergunta. Amado, mais alguém nessa noite deseja uma oração, um renovo de aliança? Levante sua mão, eu quero orar, ainda que eu saia desse lugar. Só levante sua mão bem alta, eu quero orar pela sua vida. Permita isso, o Espírito Santo está falando ao seu coração. Mais alguém? Muito obrigado, Paizinho. Nós te louvamos por essa noite maravilhosa na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Dê mais uma salva de palmas para o Senhor. Amém.